Catarina. Plantão SBT News trazendo agora as informações para vocês sobre a coletiva dos médicos que fizeram um procedimento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Cláudio Birolini, cirurgião que está acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje ele está no segundo dia de pós-operatório da correção das hérnias. Do ponto de vista de cirurgia, está tudo sob controle. Está tudo transcorrendo sem problemas. Ele vem aí fazendo fisioterapia, os cuidados de curativos, cuidados gerais, e dessa parte está indo bem. O que aconteceu, conforme a gente havia mencionado na primeira entrevista coletiva, é que nós avaliaríamos a questão do soluço, para ver da necessidade de realizar aquele outro procedimento do bloqueio do nervo. Tá? Então aí eu vou passar para o Dr. Brasil Caiado, que vai comentar a respeito disso. Boa tarde, meu nome é Brasil Caiado. Por gentileza, senão a gente não consegue suportar isso, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Brasil Caiado, eu sou da equipe clínica do presidente Bolsonaro. Conforme nós relatamos anteriormente, a nossa proposta inicial era otimizar o tratamento clínico ao máximo possível, o que nós temos disponíveis de medicamentos. Isso foi feito desde o início da internação, mas a resposta não foi conforme nós esperávamos. Ontem ele teve uma crise de soluço muito prolongada, inclusive mais forte, o incomodou profundamente para dormir. Hoje ele já acordou abatido. Como nós estávamos com uma programação até na segunda-feira, não sabíamos bem o dia, aí hoje nós chamamos a equipe que faz esse procedimento, que vai ser relatada após a minha palavra, e nós optamos pelo procedimento do bloqueio anestésico do nervo, e agora nós vamos aguardar a resposta, mas já temos uma programação para fazer do outro lado, que hoje foi feito do lado direito, segunda-feira faremos do lado esquerdo, e quem vai explicar bem deste procedimento é o nosso colega. Dr. Matheus Saldanha, que foi o responsável pela execução do procedimento. Olá. Boa tarde a todos, meu nome é Matheus. Eu sou da radiologia intervencionista, juntamente com o Dr. Lauro da anestesia. Nós fizemos o bloqueio do nervo frênico dele. Inicialmente, justamente porque o Dr. Brasil falou agora, ele estava com crise de soluço, principalmente ontem. Então a gente optou em fazer hoje o procedimento. Então basicamente, só explicando bem rapidamente para vocês, de forma bem rápida, basicamente a gente localiza o nervo frênico, onde ele está passando aqui na região cervical. Então a gente localiza com ultrassom, o paciente sedado, é importante, monitorizar durante todo o procedimento. Isso é fundamental, porque a intenção é você bloquear o nervo aqui e parar o movimento do diafragma desse local. Então, é importante que ele esteja monitorizado, vendo tanto frequência cardíaca quanto a oximetria do paciente. E foi bem bacana, deu tudo certo, graças a Deus, a gente conseguiu localizar, fizemos o bloqueio. Fizemos só de um lado, obviamente, por quanto se você faz dos dois lados pode dar saturação e tudo mais. Então primeiramente você faz de um lado, depois você faz do outro lado, para ver como que vai ser a resposta, porque a gente sabe que é multifatorial a questão do soluço, então essa é uma opção para que a gente possa observar como que vai ser o resultado agora. O quadro dele evoluiu ao ponto dessa cirurgia ser considerada uma cirurgia de urgência, uma vez que seria feita na segunda e o primeiro lado foi feito hoje? Deixa eu só corrigir, ela não estava programada para segunda-feira não. Como nós dissemos anteriormente, nós avaliaríamos até na segunda-feira. Então está dentro da programação nossa, a depender do sintoma. Também só um esclarecimento adicional para que não haja confusão, isso não é uma cirurgia. Tá? Do ponto de vista técnico, é um procedimento de neurointervenção, de radiointervenção, desculpa, tá? Em que se faz uma punção com uma anestesia, não implica em incisões, em corte, em ponto, nada disso. Tá, então o termo técnico é um procedimento por radiointervenção. Como funciona esse procedimento? Ele tem um tempo de duração do efeito dele? Ele, como a gente faz, a gente usa um anestésico de longa duração. Então a gente usa tanto o anestésico de longa duração quanto um corticoide junto para que tenha um efeito mais prolongado. O anestésico ele tem efeito de 12 a 18 horas, o efeito anestésico, mas o efeito do corticoide é mais a longo prazo. Por se tratar de uma anestesia, o efeito não pode voltar depois? Não pode ser só momentâneo esse efeito? Pode, isso pode acontecer de voltar, mas por isso que a gente associa junto um corticoide, que você pode ter um efeito mais duradouro. Como eu falei anteriormente,
exatamente o resultado igual ao ser humano, nem 2 mais 2 são 4. Isso é por bem e por mal, entendeu? Então a gente tem que ver como que é, já há um tempo que já tem esse soluço, entendeu? Então a gente tem que ver como que vai ser essa resposta a esse procedimento. Tanto é que nós estamos programando fazer do lado esquerdo, porque tem dois lados, tem o direito e tem o esquerdo. Então nós bloqueamos hoje o lado direito, ainda nós temos que ainda fazer o lado esquerdo. Doutor, eu fiquei com uma dúvida. Se há um corticoide, ou seja, ele ainda está sob efeito desse medicamento, como que vocês vão saber se a equipe médica vai conseguir saber se o procedimento foi de fato bem sucedido? Eu acho que é observar clinicamente ele como que está indo agora, né? Eu acho que é a observação... Não. Eu acho que é observação diária e vendo todos os dias como que ele está acompanhando de manhã, de tarde e de noite. Isso é muito variável. Qual é a previsão de tempo que ele vai ficar de recuperação? Isso é, como eu falei agora pô, o ser humano nem sempre 2 mais 2 são 4, entendeu? Então você tem que observar ele dia após dia e ver como que vai ver a evolução dele. Mas a previsão de alta de uma semana... Em termos de tempo de internação, a gente mantém a expectativa de um tempo de 5 a 7 dias, tá? De internação total. Está mantido isso daí. 24, né? Ou seja, seria até o dia 31. É por aí, isso. Está previsto de realizar esse novo procedimento na segunda-feira, pelo menos mais 48 horas de internação após a realização do procedimento. Se tiver tudo em ordem, aí provavelmente ele deve receber alta hospitalar. Então, teoricamente, esse novo procedimento não atrasa o período de alta dele? Não. Já é mais ou menos o que a gente tinha previsto. Independente de qualquer coisa, a previsão é de a gente ficasse pelo menos 7 dias internado para a execução dos procedimentos, recuperação da cirurgia, enfim, reavaliação das condições gerais dele. Pode ter? Efeito colateral dessa... Sim, por isso que a gente está mantendo ele internado, né? Quer comentar? Sim. Um dos efeitos colaterais que pode ter durante esse procedimento, às vezes inadvertidamente você, ao invés de você bloquear o nervo frênico, você tem um plexo braquial ali e fica com problema de movimentação das mãos. Por isso que é feito totalmente sobre monitorização e tudo mais. Outro efeito colateral que pode acontecer é de saturar, ficar com falta de ar, que é a dispneia. Enquanto o diafragma ele ajuda a respirar. Querendo ou não, se você bloqueia o diafragma, a pressão abdominal pode subir e comprimir a cavidade torácica. Então, esses são os efeitos colaterais do procedimento, que podem acontecer. Isso pós-operatório dele, teve alguma restrição? Por exemplo, se ele voltar à Polícia Federal, como é que vai ter esse controle da saúde dele? Vocês vão continuar monitorando? Como vai ser? Brasil. Até nós termos optados por fazer hoje, pela crise do soluço forte de ontem, é uma certa vantagem, porque nós temos mais tempo dentro desta mesma internação cirúrgica, nós aproveitamos para fazer esse procedimento. Então nós temos aí um tempo mais longo até a alta e a observação inicial. A sua pergunta eu entendo, no pós eu estarei presente com ele praticamente todos os dias. Existe também a equipe de lá, mas a gente dá um apoio por questão de segurança. Sim. Agora, o procedimento tem um tempo limitado, como o senhor falou, o efeito do corticoide também tem uma duração limitada. Se estuda outro procedimento definitivo para solucionar a questão do soluço? Eu acho que é tempo ao tempo, entendeu? Eu acho que a gente tem que observar como que ele vai seguir agora. Eu acho que nós acabamos de fazer o procedimento, tem pouco tempo. Acho que é muito precoce ainda para a gente falar quais outros procedimentos fazerem e o que fazer, entendeu? Eu acho que segurando... Quanto tempo em média dura esse efeito do corticoide? O senhor falou que é um tempo maior. O corticoide ele pode ter ação até 3 meses ali, pelo menos, ali, junto ao organismo. Nós fizemos ele localmente, então ele pode ter um efeito menor, mas é bem variável o tempo de duração desse corticoide. Quanto tempo durou o procedimento hoje? O tempo durou mais ou menos cerca de 1 hora, mais ou menos, 40 minutos a 1 hora, mais ou menos. Mas o procedimento, conforme o Dr. Birolini falou, é muito rápido, não teve corte. Todo o procedimento de preparação e tudo mais. Execução assim, bem rapidinho. Ele já voltou para o quarto? Já está no quarto. Já está no quarto, vai se alimentar agora, vai fazer fisioterapia. Então tá tudo, já está consciente, orientado. O senhor falou que é muito cedo ainda para pensar, mas quais seriam as outras alternativas, se elas forem necessárias? Bem, aí eu vou até passar para o Birolini, mas outras opções que tem, você pode fazer, clampear o nervo frênico na caixa torácica, é uma outra opção que você pode fazer, para tratar com relação ao nervo frênico. Mas a gente sabe que o tratamento do soluço não é apenas isolar aquele nervo ali. Existem outros fatores, outros procedimentos que você pode fazer que pode ajudar
nesse procedimento. Em último caso, você pode fazer isso que ele comentou, de clipar o nervo, você pode, a gente está discutindo a possibilidade de eventualmente fazer botox no nervo, você pode fazer crioablação, então tem várias alternativas aí, mas todas essas alternativas elas são um pouquinho off-label, que a gente diz, tá? Não existe, olha, precisa fazer isso, ou tem que fazer isso. Então a gente vai fazendo menos invasivo e reavaliando periodicamente. Se chegar num ponto que não resolve, a gente vai rediscutir e ver qual é o melhor caminho para seguir. Nesse caso, ele ficaria internado mais tempo? Não. Acho que agora o procedimento que está proposto é esse. E nesse momento, nessa internação, a gente não pretende ir além do que está sendo feito. Até quando os senhores vão avaliar se vão fazer doutorado na segunda-feira? Não, já está programado. Já está programado. À tarde. E se não fizer efeito, mais quanto tempo de avaliação? Eu não entendi a pergunta. A nossa proposta dessa internação foi... A nossa proposta dessa internação foi a cirurgia da hérnia bilateralmente e o controle do soluço. Então nós estamos seguindo praticamente o que nós tínhamos proposto, para ser bem claro. A avaliação, às vezes querem um prognóstico mais de médio e longo prazo, a gente não faz porque na verdade a gente não sabe mesmo. O que nós estamos com o nosso foco de cuidado é com o paciente diariamente, para que a gente possa evitar qualquer tipo de complicação ou algum desdobramento. Mas a gente está avaliando realmente, a nossa avaliação é diária. Quanto à alimentação dele? Como? Quanto à alimentação dele? A alimentação dele é, como o presidente ele tem muitas comorbidades, por exemplo, hipertensão arterial, anemia, gastrite, esofagite, refluxo gastroesofágico, ou seja, são muitas doenças conjuntas. Então a alimentação é voltada justamente para todo o conjunto. A gente trata a pessoa e não a doença. Então a alimentação mais branda, com pouco sal, pouca gordura. Ele tem doença obstrutiva da coronária, ele tem lesões de gordura nas carótidas, ou seja, todo esse conjunto é analisado pela equipe de nutrologia do hospital. E agora, depois do procedimento, tiveram novos ajustes na medicação que ele... Olha, de ontem para hoje, nós até suspendemos a medicação do soluço, porque era interessante que ele estivesse no momento do procedimento com soluço. Mas ele não estava, ele teve soluço durante a madrugada e agora de manhã ele dormiu bastante durante a manhã e não teve soluço durante o dia. Então nós deixamos ele sem medicação e provavelmente entre hoje e amanhã a gente vai deixar com o básico, tá? Para justamente poder avaliar a recorrência do quadro de soluço sem medicação. Mas previamente a isso, nos dias anteriores, nós tínhamos praticamente dobrado toda a medicação disponível para essa patologia. A gente usou tudo que tem na literatura médica, nós tentamos tudo de forma clínica, como eu falei anteriormente, para ser menos invasivo, mas também a gente não pode deixar ele nessa condição debilitante de ficar sem dormir. Por isso nós optamos por isso. No boletim de ontem falava que foi feito um ajuste na medicação dos soluços. Esse ajuste de ontem foi a suspensão, então? Não, é só para o procedimento. A medicação já está sendo ajustada desde o primeiro momento que ele internou. Obrigada. Obrigado.